Obra Game Over, de Adeilson Salles, pelo espírito Luiz Sérgio. Combate mortal. O que veremos aqui acontece repetidas vezes no mundo astral, Patrício esclarecia. Por isso, a importância de levar aos jovens a realidade da vida espiritual. Com a tecnologia admirável de hoje, muitos prazeres virtuais são experimentados, levando muitas mentes juvenis à vulnerabilidade emocional. Onde falta a presença familiar, que é a principal referência para qualquer jovem, outras forças ganham espaço e se assenhoram do mundo juvenil. Daí o sexo, as drogas e o mundo virtual serem os descaminhos por onde nossos jovens se perdem. O que presenciamos aqui e que será reportado pelo nosso Luiz Sérgio por meio do canal da mediunidade pode ser encarado por muitos como processo fantasioso, ilusão alucinógena, mas isso não deve importar para nós que nos propomos a ser trabalhadores do Evangelho. Nós, os espíritos espíritas, uma vez despertos para a realidade da doutrina espírita, não podemos deixar de lado os esforços para divulgar as realidades espirituais, consoante o Espiritismo. Jesus ensina-nos pela mensagem da Boa Nova, que onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Indaguemo-nos onde está o tesouro dos jovens desses dias, onde o coração deles se situa. Repetimos de maneira a deixar bem claro que alguns jogos eletrônicos promovem o despertar de belas potencialidades da alma juvenil, desenvolvendo algumas aptidões de forma especial. E o nosso trabalho, então, ao contrário de se assemelhar a uma campanha deliberada para denegrir uma bela criação tecnológica que promove o lazer e relativo desenvolvimento da mente juvenil, deseja assim esclarecer quanto ao maléfico dos excessos, como tudo na vida. Ouvíamos as palavras esclarecedoras de Patrício, que sempre nos surpreendia pelo bom senso de suas colocações, e ele prosseguiu após breve pausa. Muitos dirão que nosso discurso é preconceituoso e revela nossa ignorância, mas todos nós aprendemos com Allan Kardec que tudo se dá nas bases da mente humana. Crianças e jovens são influenciados permanentemente, tanto quanto os adultos, por espíritos com os quais se vincularam pelas leis naturais que regem o intercâmbio entre todos nós. O contexto da vida infanto-juvenil, de acordo com o que é cultuado em seu meio sócio-familiar, tende a abrir arquivos mentais de outras existências, e assim algumas tendências são incitadas e o espírito mostra-se tal qual é. Observemos o que acontece com Alan. Zoel, Augusto e eu estávamos conectados com aquela realidade detalhada por Patrício. E eu, refletindo acerca de suas palavras, rememorei visitas em alguns lares, onde pude presenciar famílias inteiras navegando por mundos distintos. Lembramos aqui que o foco desse trabalho é o mundo juvenil, mas vale lembrar que o adulto também se encontra em processo de alienação virtual. Fixamos nossa atenção em Sophie, Antoine e Mary, ora revestidos de personagens de videogame. Antoine, que moldara seu perispírito para parecer o personagem Sue, afirmou sorrindo: agora a justiça pode ser feita por suas próprias mãos. Você não precisa mais de um joystick, Alan. Os olhos de Alan brilhavam, mas ele não se dava conta que estava sendo vibratoriamente escravizado àquelas mentes que o manipulavam com facilidade.
Mas eu não tenho seus poderes para enfrentar os inimigos. Ele tentou argumentar. Isso vai ser fácil para você. Agora nós precisamos partir e te deixar cumprir sua própria missão. Mas sabemos que terá coragem e força para enfrentar qualquer inimigo. Dizendo isso, os 3 personagens afastaram-se e Alan se viu sozinho. Continuamos a observar e as cenas que descreverei a seguir são dignas de registro e de reflexão por parte de pais, educadores, jovens aficionados aos games que cultuam a violência e a sensualidade. 2 seres bizarros aproximaram-se do jovem Alan, grunhindo feito animais. Na verdade, os 2 eram um misto de homens e répteis. Com agressividade, eles partiram para cima do jovem Alan, que saiu correndo em desespero. Fomos atrás e, para nossa surpresa, Patrício, diminuindo sua vibração e tornando-se visível, colocou-se diante deles em atitude de respeito. Em momento algum, ele os agrediu com gestos ou palavras violentas. Posicionou-se entre Alan e as 2 criaturas e, ao irradiar luz de seu perispírito, ficamos perplexos. Ato contínuo, as 2 criaturas, diante de tanta luminosidade, recuavam amedrontadas enquanto Alan, paralisado, não sabia o que dizer. Sei que vocês podem registrar minhas palavras e vibrações. Gostaria muito de poder ajudá-los também. Não estou aqui apenas pelo Alan, mas por vocês. Gostaria de dizer que vocês 2 são filhos amados de Deus e que Ele aguarda o seu despertar. Fabrício ergueu as mãos em direção às frontes das criaturas e falou com carinho. Esse processo de zoantropia pode chegar ao fim, como na parábola do filho pródigo ensinada por Jesus. O nosso Pai que está nos céus aguarda o seu retorno para casa. Ele já tem preparado o banquete de amor para servi-lo. Eu não consegui conter minhas lágrimas e chorei. Zoel e Augusto também se emocionaram. Surpreendia-nos a ascendência de Patrício sobre os 2 seres totalmente disformes. Eu já havia estudado sobre alguns casos de zoantropia, mas aquele aprendizado era único. Alan estava perplexo e paralisado. A presença de Patrício impunha de maneira natural uma energia que não sabíamos definir o gênero. Silenciosamente, pus-me a orar, no que fui acompanhado por Zoel e Augusto. Os 2 homens répteis ficaram prostrados e entregues. Nova surpresa quando Patrício, erguendo os olhos brilhantes ao céu, orou em voz alta. Senhor da vida, eis-nos aqui junto a esses corações juvenis. São seus filhos, Pai, aqueles que ainda atendem ao chamado da ilusão e partem para o mundo em busca da felicidade ilusória. Auxilia-nos a despertar nessas almas o sentimento de fraternidade, de amor e compaixão. São tantos os jovens caminhando sem direção, sem destino para as próprias vidas, nas estradas juvenis que eles ainda têm por percorrer. Canções ilusórias buscam atraí-los a fim de sugar o néctar de sua mocidade. Protege-os em seu amor, que a sua infinita misericórdia os agasalhe e que o Messias juvenil se faça presente nas trilhas da juventude. Que nós, os espíritos e espíritas, unamos nossos corações na seara da infância e da juventude, levando o Evangelho como a cartilha da esperança de hoje e do porvir. Eu não conseguia articular uma palavra. 9 entidades aproximaram-se e distenderam lençóis alvíssimos, feito macas singelas. Alan e os outros 2 irmãos foram acomodados e, a um sinal de Patrício, foram levados dali. Da nossa parte, ainda nos refazíamos de emoção.
Foi o próprio Patrício quem nos convidou ao estudo. O nosso Alan será levado para o posto de socorro para as primeiras providências. Mas ele ainda me pareceu um tanto desconectado da realidade. É isso mesmo? Sim, Luiz Sérgio, é isso mesmo. Ele vem passando pelo processo do monoideísmo desde a infância. Para algumas pessoas, as crianças estão imunes a qualquer investida dos espíritos ignorantes. Todos têm proteção, mas sabemos que aquela criança que nos desperta imensa ternura hoje já viveu outras vidas e tem seu histórico espiritual. Como qualquer um de nós, ela está sujeita à semeadura de outras vidas. Alan, por sua vez, passou a viver num mundo à parte, onde a violência e a força representam a lei. O sofrimento muitas vezes e também a rejeição dos pais faz com que a criança e o jovem criem mundos paralelos que passam a habitar como forma de se proteger das ameaças externas. Essas situações são muito comuns diante da fragilidade espiritual de algumas crianças e jovens. Com esse enredo, os quadros de perseguição e obsessão se multiplicam. Alguém poderia pensar em injustiça. Não é, Patrício, mas tudo é regido pelas leis magnânimas de Deus. É verdade, Luiz Sérgio. Acontece que o nosso olhar está condicionado a contemplar o invólucro físico frágil, deixando de lado o espírito imortal que habita o corpo. E os outros personagens dessa trama, Sophie, Antoine e Mary, Augusto inquiriu, são filhos amados de Deus, ainda na infância do entendimento das coisas espirituais. No momento oportuno, eles estarão aptos ao despertar. Entidades amigas vinculadas a essas almas, há algum tempo empreendem esforços para socorrer e despertá-las, mas devemos lembrar que eles precisam fazer a parte que lhes compete, que é perdoar. Os pais de Alan têm responsabilidade sobre tudo isso? Em que grau? Augusto questionou. Nenhum casal que abra as portas da reencarnação para os filhos queridos de Deus está isento das responsabilidades que tal missão impõe. Os pais de Alan foram chamados à realidade de maneira dura através do desenlace do filho. Mas todos nós absorvemos a lição, seja ela qual for, das alturas da nossa condição evolutiva. O peso das lágrimas tem a medida do despertar de cada um. É a história de que cada um enfrenta no momento certo a própria consciência. E os nossos irmãos, na situação de animais? Zoel questionou. São queridos demais aos olhos do Pai, espíritos viciosos que se deixaram levar por outros espíritos, muito inteligentes, mas ainda na faixa da maldade. Com a mente embotada no mundo dos monstros dos games e também pela violência cultivada pelo próprio Alan, é evidente que seus perseguidores utilizassem desses recursos para levar grande sofrimento ao jovem maníaco por games. Não faltavam situações para nossa reflexão, e esses pensamentos gerariam muitas outras dúvidas, porque evoluir é aprender. Precisamos seguir, pois ainda temos muito para estudar e ajudar. Patrício falou com largo sorriso. Partimos e a minha admiração aumentava a cada minuto de convívio com aquele espírito. Pude perceber que Zoel e Augusto também nutriam a mesma simpatia e respeito.